Hoje a gente vai voltar a falar da aprendizagem baseada em projetos, só que hoje a gente vai falar de um método específico que é o Design Thinking. Vamos lá? Quando a gente trabalha com uma abordagem baseada em projetos, é extremamente importante que o professor tenha muito claro quais são os objetivos, o que ele quer que os alunos aprendam e também que ele tenha um método de trabalho, que ele tenha um procedimento para poder dividir o projeto em etapas, para poder acompanhar esse projeto dos alunos e para os alunos poderem entender como é que eles se desenvolvem em um projeto na vida profissional deles, né? Na vida pessoal, na vida profissional, sempre a gente está realizando projetos. Para quem está chegando agora, eu já fiz vários vídeos sobre esse tipo de abordagem e eu vou deixar todos os links aqui embaixo para você poder assistir, para você poder rever quem já assistiu e poder entender como é que a gente elabora a proposta, por que a gente trabalha com projetos, o que é importante, o que não é para ser feito, como que se faz, enfim. E também por que a gente usa um método. A gente usa um método para que o aluno possa executar o seu trabalho de uma maneira organizada e que ele perceba a evolução do trabalho, para que ele perceba o próprio aprendizado. Então, tem várias dicas aí nos vídeos anteriores, tem bastante material aí para vocês, e eu também sempre deixo um material aqui na descrição do vídeo, livros para complementar, enfim, tem uma série de coisas aqui embaixo nos vídeos, no comentário, na descrição do vídeo, embaixo aqui, você clica lá numa setinha lá, aparece a descrição do vídeo comentando tudo isso, mostrando os vídeos, explicando tudo e o material complementar também, tá? O Design Thinking é um método de projeto. Existem outros, como também já falei, existem outros, alguns mais simples, outros mais complexos. O Design Thinking é um método que eu também já usei, aliás, eu uso atualmente com os meus alunos. Eu uso o Design Thinking como uma abordagem de projetos, ou seja, como é que eu executo um projeto. Bom, tudo bem, eu posso fazer um projeto de qualquer jeito? Não, o projeto nunca é feito de qualquer jeito. Ele é feito com um método. E daí a importância do professor estipular esse método, de conhecer os métodos para poder orientar a execução de um projeto. O Design Thinking é um deles. Esse método ele foi criado na década de 70 do século passado, ou seja, é um método relativamente antigo. Hoje em dia existem muitas empresas que usam o Design Thinking para analisar seus produtos, para ter inovação, enfim. O Design Thinking é bastante usado hoje em várias áreas, desde o atendimento até melhoria de produto, até produtos inovadores, enfim. O Design Thinking é uma abordagem bem ampla e bem profissional, bem usada hoje em dia. Então é importante que os alunos também conheçam esse tipo de coisa, porque são coisas que eles vão enfrentar depois na sua vida profissional. O Design Thinking foi criado por um cara chamado Tim Brown, que ele fez uma pergunta muito simples: como é que as pessoas fazem projetos? Então ele pegou isso na década de 70, ele pegou 3 profissões que trabalham muito com projetos: os engenheiros, os arquitetos e os designers de produto, que são profissões intimamente ligadas a projeto. E ele quis saber como é que um projetista pensa, como que é a construção do pensamento, da onde ele começa a ter essas ideias, da onde ele começa a tirar a ideia do zero para chegar num lugar, e, enfim, ele começou a sistematizar o pensamento do projeto. Está aí o nome, Design Thinking, em inglês, né? Mas em português teria esse sentido de como que é a construção do pensamento de um projeto, né? E foi a partir daí que ele foi construindo o método Design Thinking. O método Design Thinking também ele tem uma característica que é uma preocupação sempre muito grande com o usuário, com a pessoa que eu vou atingir com o meu projeto. Isso tem muito a ver com o profissional do século XXI. É um cara que olha para o mundo, olha para as pessoas e a partir da necessidade das pessoas é que ele vai propor soluções. Então, essa é a primeira característica, talvez a característica mais importante do Design Thinking, é esse foco no usuário.
Muitas pessoas usam a expressão foco no consumidor, mas eu não gosto muito de usar consumidor, eu gosto de usar a expressão usuário, que é a pessoa que vai usar. Não é necessariamente a pessoa que vai consumir o seu produto que você vai vender, não é isso. É o usuário, a pessoa que vai usar a sua ideia, que vai usar o seu produto. Dá uma diferença, parece que é uma diferença simplesmente semântica, né? Só da palavra, mas não é. Ela é uma diferença que tem um foco ou em vender um produto ou em melhorar a vida das pessoas. Então o foco aqui é no usuário, ou seja, eu vou pensar em melhorar a vida das pessoas. Tá bom? Então essa é a primeira coisa, a primeira grande característica. E aí, o Design Thinking, ele tem 5 etapas. Alguns autores colocam 4 etapas, e eu já vou explicar o que acontece aí. Na verdade, não muda muito a maneira de trabalhar, mas são 4 ou 5 etapas. A primeira etapa é a imersão. O que é a imersão? Imersão é você conhecer o seu público. Eu quero conhecer um público-alvo, quero trabalhar com um determinado público-alvo, seja ele qual for, eu preciso conhecer. E eu preciso saber do que ele de fato precisa. E essa imersão, ela é feita de diversas maneiras, não é uma coisa simples de ser feita. Ela começa com uma imersão preliminar, que é uma entrevista, uma conversa, é uma pesquisa, é um levantamento de dados, quantas pessoas estão naquele grupo, como que aquele grupo se organiza, enfim, é uma pesquisa preliminar. Depois, é uma pesquisa aprofundada, ou seja, eu vou procurar conhecer profundamente o meu usuário. E aí, existem técnicas para conhecer. Então, por exemplo, o sujeito pode fazer um mapa de empatia. É perguntar o que você vê, quais são suas angústias, o que você sente com relação a isso, o que você vê nas outras pessoas fazendo o que você gostaria de fazer, o que você escuta as outras pessoas que você gostaria de poder fazer também. Enfim, você vai procurar conhecer melhor, criar uma empatia com o usuário, ou seja, se colocar no lugar dele, para tentar entender as raízes do problema, para tentar entender quais são as angústias, o que ele de fato necessita. Mas a pessoa identificar as suas reais necessidades não é uma coisa simples, você precisa conversar com ele. Daí a ideia de você fazer a imersão aprofundada, que pode ser pelo mapa de empatia, pode ser por muita conversa, por muita entrevista, e aí a entrevista você pode escolher algumas pessoas e a partir daí criar o que eles chamam de persona, quer dizer, é o meu usuário padrão, então eu pego características dos meus usuários para criar um usuário padrão como se fosse uma pessoa fictícia, né? Então tem várias técnicas de imersão, tanto de uma imersão mais preliminar quanto para uma imersão mais aprofundada, mas o objetivo da imersão é criar essa empatia, é procurar entender. Aí vem a segunda etapa, que é a análise, ou seja, a partir da conversa que eu tive com o meu usuário, como é que eu vou chegar na raiz do problema? Nessa etapa de análise, eu também posso, por exemplo, criar um mapa conceitual, uma jornada de usuário, ou seja, eu vou começar a conectar as ideias que apareceram, eu vou conectar os problemas, e a partir daí começam a aparecer as ideias. Então, no processo de análise, eu posso trabalhar de maneira visual para tentar conectar os problemas, para tentar buscar soluções para chegar. Então aí eu já estou entrando na fase de ideação. A partir do momento que eu crio uma jornada de usuário, que eu crio um mapa conceitual para tentar relacionar quais são as dificuldades e como é que eu posso atacá-las, eu começo a pensar nas ideias. É por isso que a gente separa a fase de análise da fase de ideação. Na análise eu procuro compreender o usuário, entender os problemas, elaborar os problemas e a partir daí as ideias começam a surgir, ou seja, naturalmente eu vou para a próxima fase, que é a ideação. Alguns autores colocam essa parte inicial da análise como ainda parte da imersão e essa parte da sistematização do problema já como fase de ideação. Por isso que alguns autores falam que o Design Thinking tem 4 etapas. Eles pulam essa etapa de análise e síntese, mas na verdade eles colocam um pedaço dela ainda na imersão e um pedaço dela na ideação. Na ideação eu começo a trabalhar em poucas ideias, 1 ou 2 ideias a partir de várias necessidades que eu levantei lá, a partir de várias oportunidades e várias possibilidades, eu chego em algumas ideias e começo a trabalhar
nessas ideias e elaborá-las melhor. Como é que eu, a partir eu posso fazer alguma coisa? Então, a partir dali, o que eu vou desenvolver? Eu começo a desenvolver as ideias. Normalmente, aqui eu já estou trabalhando com uma ideia ou duas ideias no máximo, mas eu começo a desenvolvê-las. De fato, é aí nessa fase que entra o projeto, né? Então, eu passei por uma etapa de imersão para conhecer o meu usuário, para criar uma empatia com ele. Eu analisei, eu compreendi o problema, eu estruturei o problema, comecei a pensar em soluções, tive ideias e agora eu começo a trabalhar no planejamento dessas ideias. Então repara que eu tenho duas etapas antes de pôr a mão na massa. Antes de iniciar o meu projeto, eu entendo o meu usuário, eu conheço o meu usuário, me identifico com ele, eu analiso quais são os problemas, eu vejo quais são as oportunidades, eu tenho as possibilidades, as ideias que vão poder ajudá-lo, e aí eu vou começar, de fato, a executar o meu projeto. A partir daí eu entro na prototipagem, ou seja, eu começo a criar modelos, a criar protótipos. E aí, o que é importante, eu volto para o usuário. O usuário é que vai me dar as dicas se aquela ideia que eu tive, se aquela proposta que eu estou tendo, aonde ela pode de fato ajudar naquela angústia, naquela necessidade que ele me levantou lá no começo. Então, na etapa de prototipagem é uma etapa de testes. Então, a partir daí eu começo a ter o produto finalizado e aí eu começo a olhar para esse produto de uma maneira de como é que eu vou colocá-lo para ser usado de fato. Então, na fase de prototipagem eu estou ainda usando com um número pequeno de pessoas, com um grupo de controle, para poder analisar o que vai acontecer. Ainda na prototipagem, eu posso fazer algumas modificações, a partir da opinião do usuário, a partir da opinião de quem vai utilizar aquele produto, né? Ele pode me dar sugestões que vão me permitir melhorar a minha ideia, melhorar o meu produto, e aí eu vou entrar na última fase, que é a fase de implementação. Na fase de implementação, eu tenho que pensar na viabilidade econômica. Eu tenho o produto pronto, mas isso não significa necessariamente que ele é imediatamente viável como um produto para que aquelas pessoas possam usufruir da minha ideia, né? A partir desse momento, o produto, vamos dizer assim, está lançado, ele está sendo usado e agora com um público maior. Isso não exclui o produto melhorar. Então, a partir daí, eu volto lá para a imersão e eu vou ver como que aquele produto está sendo usado. Eu vou fazer toda a etapa de design thinking para aplicar uma melhoria no meu produto. Então, o fato de eu ter lançado um produto, né, um produto viável, não significa que ele está acabado e pronto. Às vezes no próprio processo eu já tenho ideias de melhorias futuras, mas aí eu volto a esse processo. É lógico que num ambiente acadêmico eu não vou fazer essa volta, todo esse ciclo 2, 3 vezes. Eu vou fazer esse ciclo uma vez para que o aluno entenda esse ciclo e ele entende, ele compreende a importância dessas etapas e lá no fim ele vai ter um produto viável sujeito a melhorias. Ele vai ter que saber disso, que aquilo que ele construiu, seja um produto, seja uma proposta de processo ou de um serviço, enfim, aquilo que ele construiu pode estar sujeito a algumas melhorias no futuro, né? Isso é importante também do ponto de vista acadêmico, né? Então ele passa por todo o processo, ele chega num produto viável, num resultado viável, sabendo que aquele resultado pode ser melhorado. Então, essa é a ideia do Design Thinking. Como ideia de projeto, como método de projeto, é muito legal trabalhar com Design Thinking, porque tira o aluno daquela posição cômoda, ele precisa escolher um grupo de usuários, um público-alvo, ele precisa conhecer, ele precisa se identificar. Então, nesse sentido, é muito, muito produtivo, porque ele aprende a olhar o mundo antes de executar, ele aprende a ter um espírito crítico, a olhar onde que ele vai atuar. Então aquilo que a gente comentou no vídeo anterior, comentou no vídeo do Bill Verplank, comentou no vídeo do CDIO, que é a necessidade do aluno entender que o trabalho dele modifica o mundo e como que ele modifica. Então, quando você faz o aluno buscar, conhecer, ter empatia com o usuário, pesquisar, fazer jornada de usuário, fazer tudo isso, entender o problema do usuário, ele vai fazer um projeto que não é voltado para ele só, é voltado para alguma coisa, para um valor real dentro da comunidade. E é isso que o Design Thinking traz como ideia de projeto.
tá bom? Que dá para ser usado, também já uso com alunos de primeiro ano dos cursos superiores, então não é um método difícil de ser feito, precisa de acompanhamento, precisa de avaliação, precisa de orientação contínua, precisa o tempo todo acompanhar o aluno. Então, essa história, como eu falei no vídeo anterior, o aluno precisa desenvolver autonomia, então larga ele e volta no fim do semestre para ele ser autônomo. Não, não é isso. Desenvolver autonomia é orientar, é fazer com que ele trabalhe, mas que ele tenha um feedback daquele resultado, aquele trabalho dele, no sentido de orientar o trabalho dele. Isso é que é construir autonomia, não é largar, deixar lá e encontrar no final do semestre. E aqui também no Design Thinking não exclui aquilo que a gente falou no vídeo do CDIO principalmente, a questão de você ter os objetivos de aprendizagem muito bem definidos, de você ter os critérios de avaliação, de você ter as etapas do projeto, o que ele vai entregar em cada etapa. Então todo aquele planejamento que a gente tem no CDIO, a gente pode transferir facilmente para o Design Thinking. Basta que a gente entenda o processo do Design Thinking e saiba propor e saiba organizar aqui para os estudantes terem clareza de como eles executam um projeto e o que eles vão aprender. É nesse sentido que o projeto traz aprendizagem. Quando a gente tem claro e quando a gente consegue acompanhar os alunos, ele de fato vai ser uma coisa muito boa de ser executada. Quando você larga o aluno, quando você deixa, quando você não tem objetivos definidos, quando você deixa as coisas de qualquer jeito, aí ele vai fazer qualquer coisa, pode até se divertir, pode até ser, certamente tem um aluno ou outro que aprende alguma coisa, mas você não vai ter nenhum aprendizado efetivo dos alunos, né? Pode ser simplesmente uma atividade que mate tempo de maneira boa, de maneira prazerosa, mas não vai ser efetivo para a aprendizagem. Então, é por isso que eu insisto nesse assunto, é por isso que eu insisto em certos pontos, porque, de fato, se você quer construir uma educação que seja uma educação libertadora, que o aluno seja autônomo, que o aluno seja crítico, que o aluno se desenvolva, que o aluno desenvolva a própria capacidade de aprender, você tem que acompanhá-lo periodicamente. É lógico que um aluno que já trabalhou com o projeto o curso inteiro, chega no último ano, no último semestre, é lógico que ele já está autônomo. É lógico que ele vai ter muita consciência crítica. Mas isso tudo é um trabalho, isso tudo é uma construção que é feita ao longo do curso. Por isso que os projetos são importantes e é por isso que o acompanhamento do projeto, que a elaboração da proposta do projeto pelo professor, seja muito bem feita e muito bem cuidada, porque na educação, em qualquer área, em qualquer coisa que você vai fazer na educação, ela só vai ser efetiva se ela for muito bem planejada, muito bem cuidada, muito bem pensada. A educação, ela exige planejamento, ela exige propostas muito claras. Então, se você não tem isso, esquece, você não está de fato educando, ok? Bom, então, pessoal, como eu sempre falo no final dos meus vídeos, aperta lá o inscrever-se, não sei o que está esperando, porque é de graça se inscrever no canal, aperta o sininho, porque aí o YouTube avisa toda vez que eu lanço o vídeo, dá o seu joinha, curte o vídeo e compartilha para o WhatsApp, põe no Facebook, põe no Instagram, põe em todo lugar, para que as pessoas possam ter acesso a isso. E além disso, pode escrever aqui nos seus comentários, pode comentar, dar sugestões de vídeos, sugestão de assuntos que a gente possa tratar aqui, que vai ser sempre muito legal as observações de vocês, os comentários de vocês, tá bom? A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau! Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.